Bem-vindo ao nosso canal Orações Poderosas. Aqui compartilhamos momentos de conexão espiritual e reflexão através de belas orações. Hoje vamos falar sobre orações poderosas feitas pelas esposas para cobrir o marido de bênçãos e fortalecer o casamento. Já repararam em como as complexidades do corpo humano refletem a sabedoria inexplicável e o poder insondável do nosso Deus infinitamente criativo? A contemplação da incrível beleza de como homem e mulher se encaixam perfeitamente, como duas peças de um quebra-cabeças magnificamente elaborado, faz o meu coração disparar. À medida que embarcamos nessa jornada de oração por nossos maridos, da cabeça até os pés, faremos uso de referenciais físicos das partes externas do seu corpo para representar aspectos espirituais, psicológicos e emocionais do seu homem interior. Então vamos começar a orar por esta fabulosa obra de arte, o seu marido. A oração pode mudar tudo. Se você não for uma mulher recém-casada, você muito provavelmente já deve ter percebido que uma união abençoada não prospera sem muito trabalho da nossa parte. E eu ouso afirmar que nosso trabalho mais importante como esposas é feito de joelhos. O salmista escreveu: "Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda." Salmos, capítulo 127, versículo 1. Somente Deus poderá proteger verdadeiramente o seu casamento e o seu marido. E Ele convida você a participar na liberação do seu poder por meio da oração por seu marido e a virar a chave que abre os celeiros de bênçãos nos céus para que elas sejam derramadas sobre a vida dele. Como esposa, você tem o poder de abrir as comportas do céu por meio da oração em favor do seu marido. Se ele ainda não segue a Cristo, se ainda é novo na fé ou se vive uma fé ardente e firme, a pessoa mais qualificada para orar pelo relacionamento dele com Deus é você mesma. Independentemente de onde o seu marido está no trajeto entre a descrença e a fidelidade, quero incentivá-la a orar. Apesar de não termos autoridade sobre nossos maridos, nós, de fato, temos autoridade sobre todo o poder do inimigo que procura lhe fazer mal. Por meio da oração, os planos do inimigo são interceptados. Os principados e as autoridades são derrotados. Pela oração, o poder e a provisão de Deus fluem para dentro da vida do seu povo. Paulo nos informa que o casamento entre um homem e uma mulher é um exemplo terreno do relacionamento espiritual entre Cristo e a Igreja. Por essa razão, obviamente, o diabo, Satanás, deseja destruir esse modelo microcósmico. O poder da oração perseverante faz-me passar muitas horas orando por meu marido. Eu não tenho uma grande história para contar sobre como Deus pegou um casamento terrível e tumultuado e transformou milagrosamente num romance digno de um livro, com cavalos brancos, romantismo e corridas em direção ao pôr do sol, deixando todos os problemas e toda a escuridão para trás. Meu casamento é real, já teve altos e baixos. Nós já tivemos uma boa noção do que são tanto o tumulto quanto o romance. Nosso relacionamento não é um conto de fadas. Nosso casamento se parece mais com um jornal de tiragens diárias, uma página após a outra, um dia após o outro. 11.680 dias até o momento. Algumas passagens estão úmidas pelas lágrimas. Outras estão com a página dobrada por serem as minhas favoritas. Algumas páginas da nossa história estão manchadas por momentos em que quisemos apagar as palavras que dissemos, mas não conseguimos. Outras estão desgastadas pela leitura repetida de acontecimentos marcantes. Para a maioria dos casais, a vida é o dia a dia. Entretanto, o acúmulo de pequenas desavenças pode ser como a corrosão causada lentamente pelos cupins, que abalam os fundamentos do que parece ser uma estrutura sólida, destruindo de forma tão certeira como se fosse o ruído ensurdecedor de um terremoto inesperado. Nos primeiros anos do nosso casamento, minhas orações por meu marido eram mais orientadas por conflitos. Quando surgia uma situação complicada, quando o trabalho era difícil, quando as finanças estavam apertadas, quando nossa relação estava conturbada, quando o estresse tinha aprisionado nós dois, e orava e pedia a intercessão do Pai Celestial. E sim, eu via a mão de Deus agir em resposta àquelas orações de intercessão em favor do meu marido. Porém, à medida que meu entendimento sobre a oração ia amadurecendo, o mesmo ocorria com minha intercessão pelo meu marido. Meus gritos desesperados a Deus nas dificuldades se transformaram em conversas diárias, da forma mais simples.
Eu orava por proteção e provisão de Deus para meu marido, na base de um passo após o outro. O meu casamento não saiu milagrosamente da beira do desastre, mas sim, progressivamente, por meio da oração perseverante. Eu havia me agarrado às mãos de outras mulheres que também haviam passado pela mesmíssima experiência. Como, por exemplo, a Betty, cujo marido era viciado em pornografia, mas, por causa da sua intercessão, procurou ajuda e libertação. Há também a Joana, cujo marido chegou a procurar o divórcio, mas por causa da sua intercessão, voltou a se apaixonar por ela. A Patty, cujo marido se consumia em trabalho e nos ganhos financeiros, mas por causa da sua intercessão, voltou-se de coração para as coisas da casa novamente. E também a Miriam, cujo marido estava preso à dor de um passado abusivo, mas por causa da sua intercessão experimentou a liberdade da cura e do perdão. Eu me agarrei às mãos dessas mulheres. Eu ouvi o clamor delas. Eu me uni a elas em oração. Eu testemunhei o milagre na vida delas. E eu quero que você, que está me ouvindo nesse momento, também faça parte disso e testemunhe o poder de Deus. Você pode estar achando que seu casamento não tem mais solução. Muita dor para ser curada. Feridas demais para serem fechadas. Erros demais para serem consertados. Ressentimentos demais para serem tratados. Amargura demais para ser resolvida. Destruição demais para ser reconstruída. Traições demais para serem perdoadas. Demais. Demais. E demais. Talvez você sinta que seu casamento está tão destruído que não há mais nada a fazer a não ser orar. Bem, glória a Deus por isso, então. Estou feliz que você não entregou os pontos. Deus é especialista em ressurreições. Ele traz os mortos à vida. E isso inclui também os casamentos que parecem não ter mais esperança. A Bíblia nos mostra diversas vezes que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Quando Deus disse a Abraão que sua esposa de 89 anos teria um bebê, Sara, que ouvia a conversa escondida, riu. O mensageiro de Deus respondeu calmamente: Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Gênesis, capítulo 18, versículo 14. No Novo Testamento encontramos palavras semelhantes quando o anjo Gabriel apareceu a uma jovem virgem chamada Maria e lhe disse que ela daria à luz um filho. Como isso será possível? Perguntou Maria ao anjo, já que sou uma virgem? Gabriel então respondeu: Nada é impossível para Deus. Lucas capítulo 1, versículos do 26 ao 38. Pode parecer que seu casamento já ultrapassou o ponto em que poderia ser salvo. No entanto, nosso Deus é especialista em trazer vida àquilo que morreu. Ele pode transformar um vale de ossos secos num grande exército, e também pode transformar um casamento sofrido em um testemunho vivo e que respira a misericórdia e graça de Deus. Pois nada é impossível para Deus. Venha tomar parte no milagre por intermédio da intercessão. É hora de iniciarmos esta incrível aventura de orar pelo seu marido da cabeça até os pés. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago, capítulo 5, versículo 1. Fico muito entusiasmada só de pensar nas coisas tremendas que acontecerão no seu casamento e na vida de seu marido. 30 dias para orar por seu marido da cabeça até os pés, seguindo as Sagradas Escrituras. Mas antes, peço para que você se inscreva no nosso canal, curta e também clique no sininho para receber notificações sobre nossas atualizações e permitir que a energia positiva das orações transforme sua vida. Irmãos e irmãs, também quero apresentar a nossa escola de oração e intercessão. Saiba que a oração verdadeira é a mais poderosa arma contra os poderes das trevas. É também a chave que abre os tesouros do céu para o homem. Aplicando os ensinamentos da nossa escola, você conseguirá ter uma vida de oração, intercessão e batalha espiritual abençoada. Nossa escola foca nos ensinos bíblicos e práticos para uma intercessão poderosa, ainda que você não tenha experiência, pois tudo é ensinado passo a passo. Para saber mais, clique abaixo no link da descrição ou no link do primeiro comentário, e assim poderá conhecer nossa escola de oração e intercessão. Ao ingressar em nossa escola, você mergulhará no conhecimento de segredos espirituais e bastidores da prática sobre oração, intercessão e batalha espiritual. Bom, agora vamos iniciar nossa oração. Agora peço que se concentre e se posicione em modo de oração. Vamos nos conectar com o divino. Vamos iniciar. 6º dia de oração por seu marido da cabeça até os pés, seguindo as Sagradas Escrituras.
Meu Senhor querido, faz com que o meu marido ame a ti de toda a sua mente. Impede-o de cair na armadilha da religião rotineira e mostra-lhe como ele pode ter um relacionamento íntimo contigo. Que a sua mente esteja centrada em ti. Que todos os pensamentos dele sejam joeirados na peneira do teu amor por ele. Senhor, estou chocada com o fato de Jó ter sido descrito nestes termos. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Jóquedes capítulo 1, versículo 8. E mesmo assim, ter sentido o impulso de olhar para mulheres com olhos cobiçosos. Ajuda o meu marido a enxergar o perigo de olhar na direção errada. Dá a ele o desejo de fazer uma aliança com os seus olhos para não olhar com cobiça para qualquer mulher ou imagem de mulher. Fortalece-o para que ele possa direcionar o seu olhar para a direção oposta quando a tentação surgir. Faz do meu marido um homem com quem tu possas repartir os teus segredos e uma pessoa na qual tu possas depositar a tua confiança. Oro para que ele se firme em ti e ouça com atenção, como se estivesse ouvindo a um amigo íntimo e de confiança. Em nome de Jesus. Amém. Ajuda o meu marido a guardar a sua língua quando for do seu melhor interesse fazer isto. Dá-lhe a sabedoria e discernimento para ficar calado em qualquer situação em que as suas palavras não sejam proveitosas, úteis ou edificantes para aqueles que estão ouvindo. Deus de toda a sabedoria, ensina ao meu marido o conhecimento e o bom juízo, para que ele tome decisões que honrem e glorifiquem a ti. Retira toda a preocupação e ansiedade do meu marido e faze-o lembrar-se de que tu tens boas coisas guardadas para ele. No lugar do sentimento de que ele precisa carregar o peso do mundo nas costas, ajuda o meu marido a confiar na tua abundante provisão, disponível a todos que temem o teu nome. Mesmo que o coração físico do meu marido possa se esgotar, que os seus ossos possam se partir e que a sua pele possa decair, oro para que tu mantenhas o seu coração espiritual forte e a sua alma segura. Que ele possa lembrar-se de que tu és a força do seu coração e a sua porção para todo o sempre. Tu és tudo o que ele precisa. Deus onipotente, sê um escudo ao redor do meu marido, cobrindo-o da cabeça aos pés, da frente às costas. Livra-o do mal. Protege-o do dano. Levanta a sua cabeça na firme certeza de que tu és a sua rocha, torre forte e defesa segura. À medida que o meu marido enfrentar as tarefas do seu dia, ajuda-o a ser forte e corajoso para fazer a obra para a qual tu o chamaste. Oro para que ele nada tema, nem desanime, e que saiba que tu estás com ele para sustentá-lo quando ele ficar exausto, e o fortalecerás quando ele se sentir fraco. Oro para que o meu marido não permita que a tua palavra saia da sua boca enquanto ele realiza o seu trabalho nesse dia. Desperta-lhe para meditar na tua palavra dia e noite, para que ele possa estar atento a tudo que nela está escrito. Abre os seus olhos para a correlação entre a vida santificada e o sucesso nos desafios. Abençoa a obras das suas mãos e faz dele um homem próspero e bem-sucedido. Oro para que o meu marido fique satisfeito com a água da sua própria cisterna, que ele se sinta sexualmente satisfeito e realizado somente comigo. Remove toda a tentação de beber de qualquer outro poço que não seja seu. Faze-me sensível às suas necessidades e aos seus desejos sexuais, e ajuda-me a satisfazê-lo de modo que ele não saia de casa sequioso e vulnerável às táticas tentadoras do inimigo. Se alguém for rude ou cruel com o meu marido neste dia, dá a ele autocontrole e determinação para não retaliar com ira ou maldade, mas responder com bondade e graça. Dá a ele a força interior e o desejo de responde àqueles que a ele se opuserem com o refrigério de uma palavra gentil. Protege o meu marido da mulher sedutora. Dá-lhe o poder para se desviar de qualquer mulher que tente atraí-lo e fazê-lo cair em armadilha. Que ele possa reconhecer tal mulher como um fel amargo, uma espada de 2 gumes e uma isca destrutiva que arruinará a sua vida.
Peço-te que coloques uma cerca de proteção ao redor dele, para que esta mulher não consiga alcançá-lo, nem mesmo tocar no seu ombro. Deus onipotente, reafirma ao meu marido que ele não precisa lutar as suas batalhas com as suas próprias forças. Ensina-lhe a permanecer firme no conhecimento de quem ele é em Cristo. Ajuda-o a não ter medo, nem a desanimar, mas a ser confiante e seguro. Fortalece-o para sair e encarar o dia de cabeça erguida, na certeza de que tu estás com ele. Enche o meu marido com o poder do Espírito Santo para que ele não deixe nada nem ninguém o impedir de te adorar. Que ele possa ser como Daniel, que se recusou a esconder a sua fé, mesmo quando soube que poderia ser punido com a morte. Independentemente das pressões que forem feitas sobre ele, que meu marido se dobre sempre e somente diante de ti, ó Senhor. Senhor, faz com que os pés do meu marido sejam como os pés de um cervo, e capacita-o a ficar firmado mesmo nos lugares altos e rochosos. Guarda-o seguro e confiante nas trilhas montanhosas das dificuldades e no terreno acidentado das provações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, peço mais uma vez para que você se inscreva no nosso canal. Curta e também clique no sininho para receber notificações sobre nossas atualizações e permitir que a energia positiva das orações transforme sua vida. Também quero lembrá-los da nossa escola de oração e intercessão. Eu te pergunto, você quer experimentar uma conexão profunda com Deus? A escola de oração e intercessão é o caminho. Nossa escola ensina como se comunicar eficazmente com o divino, enfrentar desafios espirituais e ser um agente de transformação. Faça parte da escola de oração e intercessão. Agora, clique no link abaixo e também deixe um comentário nesse vídeo para sabermos se vocês estão gostando dos nossos conteúdos. É um incentivo para continuarmos nossos trabalhos. Se desejar, também pode deixar pedidos de orações específicas. Iremos atendê-los de acordo com nossas possibilidades. E que a bondade de Deus esteja com você. Até a próxima!